Bom dia, crianças. Tia Lu aqui de volta com vocês hoje. Segunda-feira, dia do nosso devocional. Segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. E hoje nós vamos para o nosso terceiro devocional. Vamos estudar a palavra do Senhor e vamos aprender um pouquinho sobre a igreja, a família de Deus. Mas antes da gente estudar, a gente precisa fazer o quê? Orar. Então vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, oramos aqui em nome de Jesus, clamando pela Tua presença no nosso meio. Clamando que o Espírito Santo venha falar conosco, nos revelar a Tua palavra, do nosso entendimento, daí sabedoria e tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, para aprendermos de Ti nesse manhã. Fala poderosamente no nosso meio através da Tua palavra. Muito obrigada por essa oportunidade, por cada uma dessas crianças que estão se empenhando em estudar a Tua palavra. Agradecemos por tudo, Senhor, crendo no Teu poder e na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje vai começar dando tarefa. Exercício. Pode pegar o seu caderno do devocional e anotar aí, ó, atividade da semana. E coloca aí embaixo. Mateus, capítulo 12, versículo do 46 ao 50. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 41. Vamos estudar esse texto durante toda a semana. Essa semana a gente vai fazer diferente. A gente não vai estar só na segunda-feira, não. A gente vai aí dando continuidade à leitura durante a semana. Combinado? Quero ver, hein? No domingo eu tô com vocês, aí a gente vai conversar sobre tudo aquilo que foi lido durante a semana. Não vai ter como me enrolar, não. Como me enganar, não. O livro de Atos, no capítulo 2, no versículo do 1 ao 41, são 41 versículos, né, que a gente lê, vai ficar muito extenso. Vocês vão lendo e vão marcando na Bíblia de vocês aquilo que vocês acharem importante. Ah, Tia Lu, mas são mais de 40 versículos, a gente vai copiar para o caderno assim mesmo? E aí? Vamos copiar, né? Copiar devagarzinho, mas copiar. Faz parte da nossa rotina de estudo, transcrever a palavra para o caderno. E aí, a gente vai conhecer um pouquinho do que aconteceu no livro de Atos, no capítulo 2. Tia Lu está colocando aí no grupo para vocês o link de um vídeo pequenininho, curtinho. O vídeo tem 7 minutos, mas o assunto que a gente vai tratar, né, vai estar nos 3 primeiros minutos do vídeo. Bem uma animação, desenho animado, falando sobre o livro de Atos, do capítulo 2, para vocês poderem dar uma refrescada na memória. Já estudamos sobre o livro de Atos, que ele foi escrito por Lucas. Lucas começou escrevendo o Evangelho de Lucas, e aí o Evangelho de Lucas tem um complemento, né, uma continuidade, chamada Atos dos Apóstolos, que é o que aconteceu com os apóstolos. Atos significa ação, né? As atividades dos apóstolos a partir de quando Jesus ele sobe aos céus. A partir da crucificação e ressurreição de Jesus, o primeiro capítulo ele vai falar que é Jesus voltar aos céus, e do capítulo 2 em diante a gente já entra no assunto do nosso devocional de hoje, que é a igreja, o corpo de Cristo. Sabemos também que Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Ele era médico, historiador, já conversamos sobre isso. E Lucas, ele escreveu ali o Evangelho de Lucas e o de Atos dos Apóstolos, mas ele não é discípulo. Então, o que a gente vai aprender agora? A gente vai aprender sobre a igreja de Jesus. A palavra igreja, a palavra eclésia, ela significa reunião de pessoas chamadas para fora. Então, a palavra igreja, ela significa um grupo de pessoas que se reúnem para executar uma missão, para sair para fazer uma missão. A gente vai ver isso ali no finalzinho do Evangelho de Marcos. Ali em Marcos 16, vem dar essa missão, explicar o que é esse sair para fora. A igreja, né? Nós, igreja, vamos saber hoje o que nós somos como igreja. Somos o corpo de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. Vocês veem o pastor falar sobre isso, sobre o culto de Santa Ceia, mas vamos trabalhar isso agora de uma maneira diferente. Vamos começar conhecendo a igreja, né? A história da igreja.
como que começou a igreja, como que se iniciou a igreja. Jesus, ele vem, cumpre o seu ministério, ele é crucificado, morto, ele ressuscita ao terceiro dia, e aí Jesus não sobe ao céu assim, logo após a ressurreição. Ele ainda fica cerca de 50 dias andando ali entre os seus discípulos, né, instruindo os seus discípulos, e aí esse tempo que Jesus passa com os discípulos, os 40 dias que Jesus passa com os discípulos, está no primeiro capítulo de Atos. No segundo capítulo de Atos, a gente vê que os discípulos eles estavam reunidos após a ressurreição de Jesus na festa chamada Festa de Pentecostes. Era uma festa onde os judeus se reuniam, né, para entregar suas primícias para Deus. E os judeus eles vinham de todas as partes. O povo já tinha sido espalhado por todas as nações, ali, por causa do exílio, da diáspora. E na festa de Pentecostes, o povo vem para Jerusalém, se reúne ali para poder estar adorando a Deus e entregando ali as ofertas, né, dos melhores frutos da sua colheita. Essa festa ela foi instituída lá no livro do Êxodo, capítulo 23. Vai estar falando dessa festa lá, quando foi instituída essa festa. Os judeus faziam essa festa ali todos os anos, eles se reúnem para essa comemoração ali, eles voltam para Jerusalém, e estavam os discípulos reunidos, cerca de 120 pessoas daquelas que seguiam a Deus, que seguiam a Jesus Cristo, mas propriamente dito ali. E entre eles estavam os 11 discípulos que nós conhecemos bem, né? Que a gente vê falar nos evangelhos ali. 11 porque um já havia morrido. Judas Iscariote já havia morrido. E aí, entre esses 120 homens, ali estavam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, o Judas, filho de Tiago, e os irmãos de Jesus e muitas mulheres, entre elas Maria. Eles estavam louvando a Deus ali, né? Eles se reuniam em grandes períodos de oração, e em certo dia, quando eles estavam reunidos, eles estavam orando, eles ouviram um som, como o barulho do vento muito forte. E como se aquele vento tivesse invadido aquele ambiente ali que eles estavam, né, fechados ali orando. E desceu sobre cada um que estava ali pequenas línguas de fogo, pequenas chamas, labaredas de fogo sobre a cabeça de cada um. A gente vê essa referência, né, no Antigo Testamento, a gente vai encontrar ali com Moisés no monte, quando Deus se manifesta ali em formato de fogo. A gente vê Deus depois no tabernáculo, quando ele recebe ali dentro do tabernáculo, ele faz aquela coluna de fogo no tabernáculo. E agora a gente tem no Novo Testamento o povo reunido, adorando, e essas pequenas labaredas de fogo sobre a cabeça deles, cumprindo profecias bíblicas, né, que falavam sobre isso. Ali nós temos agora, lá no tabernáculo, naquela coluna de fogo, a presença de Deus. Agora nós temos a presença de Deus sobre cada pessoa que estava ali, uma língua sobre cada pessoa. Agora a gente tem a presença de Deus sobre essas pessoas. Essas pessoas hoje são a igreja, são o templo. Antigamente a gente tinha, lá no Velho Testamento, a gente tinha o tabernáculo, a gente vê a presença de Deus no tabernáculo. Agora a gente vai ver a presença de Deus na vida das pessoas. Essas pessoas agora são templos do Espírito Santo de Deus. Agora Deus habita nessas pessoas. E aí eles se reúnem ali, esse vento veemente, né, vem sobre eles em formato de línguas de fogo sobre cada um deles, e eles passam a falar em línguas que eles não conheciam, línguas estrangeiras. E há uma grande comoção no local. Algumas pessoas chegam a dizer em cima que eles estão bêbados, né? Mas o que acontece? Tinham pessoas ali de vários povos, de várias regiões, né? Tinha pessoas vindas da Síria, tinham romanos, tinham gregos, tinha pessoas lá da província da Ásia. E o que acontece? Quando aquelas línguas de fogo descem sobre aquelas pessoas, elas começam a falar, elas falam um idioma que não era o original deles, só que cada pessoa de cada país que estava ali, cada estrangeiro, ouvia na sua própria língua. Então, era como se eu estivesse falando aqui com vocês em português, e vocês aí fossem um alemão, um francês, um italiano.
Eu falando em português e vocês ouvindo em francês, ouvindo em italiano e alemão. Foi isso que aconteceu ali naquele momento. E eles ficam assim deslumbrados com o que está acontecendo. Pedro, após esse momento, né, os discípulos de Jesus, entre eles Pedro, eles começam a falar sobre Jesus Cristo, começam a pregar sobre Jesus Cristo, sobre o ministério de Jesus, o sacrifício de Jesus, a salvação em Cristo Jesus. E nesse dia, cerca de 3.000 pessoas, elas aceitam Jesus Cristo como Salvador e são batizadas. Né? Isso, essa grande conversão. Ali começou a Igreja de Cristo. Esse momento em que eles estão reunidos, orando e louvando a Deus. Eles estão prestando culto a Deus. A presença de Deus se manifesta no meio deles. E várias pessoas agora ouvem falar da palavra de Deus, da palavra de Jesus Cristo, e se convertem a Cristo. Elas se arrependem de seus pecados, né, pedem perdão pelos seus pecados, e elas são salvas por Cristo Jesus. É a primeira igreja que nós temos registrada. É o que nós chamamos de igreja primitiva. Agora, a igreja ela foi instituída. Tendo dito isso, vamos à nossa reflexão. Não lemos Atos dos Apóstolos do capítulo 2, do 1 ao 41. Para a gente poder ganhar tempo, porque a nossa aula não fica muito extensa, né? A gente não leu, mas vocês aí estão lendo. A gente não está lendo junto aqui, mas vocês, antes de fazer a lição, vocês estão lendo. E aí, mediante a isso, vocês conheceram essa história que a tia Lu contou para vocês agora. Então, vamos ver o que é a igreja. A igreja foi instituída, foi criada em Atos 2. Mas o que é a igreja? Hoje, quando a tia Lu fala assim, vamos para a igreja no domingo. Estamos preparando lá uma aulinha diferente, vamos nos reunir na escola bíblica no domingo de manhã. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que aquele prédio, ali com porta, com janela, com cadeira, onde a gente entra para adorar a Deus, nós chamamos de igreja, mas aquele edifício não é igreja. A igreja somos nós. A igreja, ela não é um edifício material. A igreja, ela é uma construção espiritual, é um organismo espiritual. A igreja de Cristo somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja que foi instituída por Deus, ela não é edificada de cimento, pedra, não. Ela é edificada com padrão divino. Ela é edificada sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos que a Bíblia traz para a gente. Em cima desse manual de fé e prática que nós temos. A igreja instituída por Deus, ela tem o propósito de fazer a diferença nessa terra que nós estamos. A igreja, ela precisa fazer a diferença. Quando a gente estuda lá sobre sermos o sal da terra e a luz do mundo, o que significa? Já estudamos essa lição algumas vezes. Significa que aonde a gente chega, a gente tem que fazer a diferença. A gente tem que trazer luz sobre as trevas. A gente tem que dar gosto, tem que salgar, tem que guardar. A palavra fugiu para o Tia Lu aqui agora, né? Mas preservar as propriedades. O que o sal faz? Naquela época não tinha geladeira, os alimentos eram salgados para não estragar. Era a maneira de preservar aquilo ali por mais tempo. Então, essa é a nossa função. A igreja ela tem a função de fazer a diferença na terra, de ser sal da terra e luz do mundo. É a função da tia Lu, da tia pastora, de vocês, do diácono, do obreiro. Essa é a nossa função na terra. A palavra igreja, no Novo Testamento, a gente não vê falar de igreja, né? No Antigo Testamento, a gente tem o templo, mas quando chega no Novo Testamento, que a igreja é instituída, a gente vai ver falar a palavra igreja cerca de 70 vezes. Se a gente usar a Bíblia Almeida corrigida, revista e corrigida, vai estar ali mostrando que nós, nesses 70 versículos, vai estar mostrando que nós somos a igreja de Cristo. Né? Então, o que é a igreja? O que a gente precisa aprender hoje? O que é a igreja? A igreja é o total das pessoas que foram salvas por Jesus Cristo em todos os tempos. Todo aquele que é salvo por Jesus Cristo, ele é a igreja. E o que significa ser igreja? Significa que os seguidores de Jesus, eles se reúnem, não importando em qual lugar que estão. O ser igreja é ser seguidor de Jesus Cristo. O ser igreja é ser o cristão, o pequeno Cristo. A palavra cristão é o quê? Pequeno Cristo. É ser o imitador de Cristo.
Então, agora a gente vai entender que hoje nós somos a Igreja de Cristo. Hoje nós somos o templo do Espírito de Deus. Hoje nós somos pequenos cristos, somos seguidores de Jesus Cristo e temos a função de fazer diferença na Terra. Somos espirituais, não somos carnais, não somos materiais. Nós somos seres espirituais que precisam atuar na Terra, trazendo luz, propagando a palavra de Deus, propagando o ministério de Jesus, falando da salvação, né, que Jesus cura, liberta, que Jesus salva, que Jesus transforma. Essa é a nossa função como igreja. A igreja, ela é constituída por pessoas que foram salvas por Jesus Cristo e se arrependeram dos seus pecados e que agora elas creem em Jesus Cristo como seu Salvador e que foram transformadas pela sua graça. Lembra do nosso devocional passado, que a gente viu ali de conversão, de transformação e salvação? Então, a gente passa pelo processo de conversão, de salvação, somos transformados, agora somos salvos em Jesus Cristo, agora nós somos igreja. Agora nós fazemos parte, agora nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Se nós somos igreja, se nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, agora nós somos parte do corpo de Cristo. O que é a igreja, Tia Loura? A igreja é o corpo de Cristo. São as pessoas que se reúnem em nome de Jesus e fazem parte do corpo de Cristo. A gente vai ver no livro de Romanos, no capítulo 7, falando muito sobre isso. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27, diz assim, ó, pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte importante desse corpo. Agora nós conhecemos a Cristo, fomos salvos, fomos libertos, nos arrependemos dos nossos pecados e agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. Agora nós somos a igreja de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Agora Deus habita em nós. Em Efésios 2:19, ele fala assim, ó, portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e que são membros da família dele. Na Almeida, ele vai falar para a gente que nós somos cidadãos do céu. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família de Deus. Ele vem falando para a gente que nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Vocês escutam sempre estão repetindo. Mas vamos para onde? Qual o nosso destino final? O céu. Então, fomos libertos por Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, fomos salvos, transformados, agora nós somos cidadãos do céu. Agora nós somos a igreja de Cristo, que vai pregar o amor de Jesus Cristo, que vai propagar a palavra do Senhor, que vai fazer a diferença onde a gente chegar, seja na escola, seja no futebol, seja no jiu-jitsu, seja na academia, aonde nós formos agora a gente vai fazer a diferença. A gente é sal da terra e luz do mundo. Porque nós vamos para o céu? Vamos para o céu. Mas qual que é a nossa missão aqui na terra? É levar mais pessoas para o céu com a gente. É que mais pessoas possam conhecer a Cristo, possam ser libertas, terem seus pecados perdoados e possam também morar no céu, possam também fazer parte da família de Deus. Todos os cristãos, todos aqueles que aceitaram Jesus, eles agora fazem parte do corpo de Cristo. Aceitou Jesus, teve o pecado perdoado, é salvo, faz parte do corpo de Cristo. Quando a tia Lu falou aqui no comecinho aqui, ó, todas as pessoas que já foram salvas por Jesus Cristo em algum momento fazem parte do corpo de Cristo. Vamos nos ver naquele grande dia. A igreja, ela é formada por pessoas que se reúnem para fazer a diferença nessa terra e a gente vai se reunir onde? A gente pode se reunir embaixo da árvore, a gente pode se reunir em casa, pode se reunir... Sim, mas a gente tem essa organização social, que é onde nós nos reunimos aonde? Para adorar a Deus juntos. E a igreja que nós conhecemos propriamente dita, né? Que é aquele prédiozinho ali, que tem o altar lá na frente, e coloca-se o púlpito no altar para o pastor falar, tem os bancos aqui para a gente sentar, tem a sala das crianças. Então, o que a gente conhece de igreja, ela é uma instituição social, mas a igreja somos nós. Então, o que nós aprendemos hoje no nosso devocional? Nós aprendemos que somos a igreja de Cristo, somos o corpo de Cristo. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo, ela faz parte da família de Deus. Olha só, a importância. A gente não está na família de qualquer um, de nenhum Zé Ninguém, a gente está na família de Deus. Então, nós devemos nos comportar como família de Deus. Nós devemos cumprir o nosso chamado, a
a nossa comissão que Deus nos deu lá em Marcos 16. A gente poder ir por todo mundo pegar o evangelho a toda criatura. A gente ir primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, até os confins da terra. Então, essa é a nossa função como corpo de Cristo. Hoje, a gente não vai ter muito material de apoio, não. A gente tem muito texto aí para ler e para copiar, né? Vamos passar a semana inteira aí lendo esse texto de Atos, copiando, transcrevendo para o nosso caderninho. E aí a tia Lu trouxe aqui, ó, uma atividade para a gente colorir para relaxar. Depois que terminar a transcrição da escrita, né, no caderno, a gente tem esse desenho aí para estar colorindo, dentro do tema que nós estamos estudando, que é o livro de Pentecostes, no capítulo 2. E hoje a tia fez um pouquinho diferente aqui, não vê aquela nossa folhinha colorida, mas é o mesmo conteúdo, absolutamente o mesmíssimo conteúdo. Ó. Vamos lá? Ó. O livro, o capítulo, a minha verdade bíblica, pelo que eu oro, é tudo exatamente igual está aí no de vocês. Fiz muitas anotações, né? Que hoje deu 3, 4 folhas de anotações do que eu fui refletindo e meditando na palavra. Espero que vocês compartilhem com a gente aí o que vocês estão fazendo. E a nossa verdade bíblica, vamos lá. Verdade bíblica. Como filhos de Deus, fazemos parte da sua família, a igreja, o corpo de Cristo. A nossa aplicação pessoal, né? Sabendo que é pessoal, cada um vai responder o seu, da tia Lu. O que eu posso começar a fazer? Eu posso convidar mais pessoas para visitar a igreja, para que elas possam ter oportunidade de ouvir falar de Jesus, que elas possam também serem salvas, transformadas e fazerem parte do corpo de Cristo. Se tratando da igreja, propriamente dita, né? O que eu posso deixar de fazer? Eu posso, quando ir para a igreja, eu ir disposta a adorar a Deus sem interrupção. Parar com brincadeira durante o culto, com conversa paralela lá da pregação. Então, esse tipo de coisa que nós, crianças, né, a gente pode deixar de fazer. Porque a gente vai para a igreja com o intuito de adorar a Deus. E aí, pelo que eu sou grata? Eu sou muito grata por fazer parte dessa família, por fazer parte do corpo de Cristo. Pelo que eu estou orando, a tia Lu hoje ela está orando para que mais pessoas possam aceitar a Cristo como Salvador. Amém, crianças? Vamos orar, vamos encerrar aqui o nosso devocional de hoje. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Beijo no coração. Todo o material eu vou colocar no grupo. Qualquer dúvida, só me chamar, tá bom? Vamos orar? Tá, em nome de Jesus, oramos, agradecemos por esse breve momento de reflexão da tua palavra. É, Senhor, que teu Espírito Santo visita cada uma dessas crianças, repousando sobre elas, habitando no coração de cada uma delas, dando ali entendimento daquilo que foi estudado, que elas possam cada vez mais ter a tua presença. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Beijo, crianças.